Leituras de janeiro, vamos lá! Olá, para quem não me conhece, o meu nome é Jadma, esse é um espaço em que eu gosto de compartilhar um pouco das minhas reflexões, livros que eu estou lendo, às vezes eu faço alguns vlogs, sejam muito bem-vindos. O mês de janeiro costuma ser um período em que eu estou de férias. Então eu viajo, eu aproveito para eu desacelerar, não me cobrar, seguir padrões, rotinas. Eu apenas tento acordar e viver, porque fora do meu período de férias eu já sou uma pessoa muito da rotina e do checklist. Então esse mês de janeiro eu me permiti, eu li apenas 3 livros, na verdade, eu só concluí um completamente durante o mês de janeiro, um outro eu estava lendo no final de 2025 e concluí em janeiro de 2026, e o outro eu iniciei em 2026. Eu iniciei agora durante esse mês de janeiro e eu ainda não concluí, porque também esse não é o intuito. Vou mostrar quais são eles. O livro que eu comecei e terminei durante esse mês foi Uma Segunda Chance, de Colin Hoover. Abre um parêntese aqui, eu adoro os livros de Colin Hoover, me perdoe quem não gosta, mas os livros dela são extremamente dramáticos e intensos, e eles me tocam muito, não por eles terem essa característica muito forte, mas pelo poder de, como é um termo que eu posso usar, assim, para caracterizar os livros dela, de resiliência, que a maioria dos personagens, eles precisam ter ao longo das histórias. Então os livros dela sempre me cativam, porque os personagens precisam vencer situações muito traumáticas e passar por cima de e construir, reconstruir a vida, nem sempre de uma forma perfeita ou com aquele final e viveram felizes para sempre, sem traumas, sem sentimentos guardados no coração que precisam ainda ser trabalhados e reconstruídos. E isso é a nossa vida. A gente vive situações nem sempre tão dramáticas quanto as de Colin Hoover, isso é verdade. Mas a gente passa por situações, às vezes, que nos marcam para o resto da vida. E a gente precisa muito dessa força de resiliência para vencer, seguir a nossa jornada, nem sempre sem cicatrizes ou sem aquelas feridas que ainda precisam se sarar ao longo do tempo, mas a gente precisa encontrar outros motivos para ser feliz, independente daquelas situações que vivemos. Blá, 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 falando, falando. E esse é mais um livro da Colin que tem essa característica, obviamente, em que a personagem principal, a Kenna, ela precisa encontrar uma forma de ter a sua segunda chance na vida, diante de tudo que ela viveu. E é um processo que ela precisa do perdão de outras pessoas, mas também e principalmente se perdoar do que ela viveu. E muitas vezes não é o outro que nos coloca uma carga e nos faz sentirmos tristes ou viver com algo que está nos amargurando. Às vezes a gente mesmo carrega essa carga que a gente mesmo está colocando nas nossas costas. Então, esse livro ele me traz um pouco da reflexão acerca disso. A gente precisa se perdoar em algum momento. E esse livro ele me trouxe essa reflexão, porque ela carrega um peso que era, não vou falar que era desnecessário, mas que ao longo da jornada ela precisava ir deixando para trás, porque a culpa que ela carrega. Basicamente a história foi mais ou menos assim, ela matou, entre aspas, o namorado dela e ela estava grávida e ela tem uma filhinha desse namorado que ela
matou em um acidente de carro, porque eles estavam bêbados e eu não vou dar muitos spoilers, assim, mas eu tô resumindo a história. Nada disso é spoiler, viu? Se vocês lerem um pouco a sinopse do livro, você já vai perceber isso. Ela estava bêbada e aí sofreram um acidente de carro. Nesse acidente de carro ele morreu. Ela estava grávida e ela foi condenada pela morte dele, né? E ela foi para a prisão. E a filha dela, ela perdeu a guarda da filha quando ela pariu a filha foi criada pelos pais dele. E quando ela sai da prisão, ela quer conhecer a filha dela. Só que os pais dele tinham um sentimento de ódio, né? Obviamente, por ela, por conta do acidente. E ela vai em busca desse perdão, dessa segunda chance para conhecer a filha. E ela também, né, se culpa muito pelo que aconteceu. E nessa jornada do livro, enfim, ela precisa se perdoar também. Então foi um livro assim que eu comecei o ano com chave de ouro. Eu estava na expectativa muito grande de ler esse livro, porque vai lançar o filme e eu gosto muito de ler o livro antes de assistir filmes, quando tem filme, né? E foi sensacional. Mas antes de ler esse livro, eu concluí essa leitura de 2025, A Ciranda das Mulheres Sábias, de Clarice Pinkola Estés. Eu já falei dela porque ela escreveu um livro que eu já falei aqui em outro vídeo, que ele foi transformador para mim, que foi o Mulheres que Correm com os Lobos. E aí, como eu, aqui tem até falando, autora de Mulheres que Correm com os Lobos. Como eu gostei muito daquele livro e ele mexeu muito comigo, eu falei, eu vou ler. Tava na promoção, eu falei, vou comprar esse aqui também. E esse livro, ele tem um ar poético na escrita dela, ela discorre de uma forma muito poética, é uma característica dela, inclusive, mulheres que correm com os lobos, a gente também tem essa mesma sensação dela estar sempre escrevendo de uma forma poética, mesmo sendo temas bem profundos. E esse livro ele traz algumas ideias reflexivas também sobre a força da mulher. Eu vou abrir aqui para ler alguns trechos que me marcaram, para poder também trazer um pouco do porquê eu li esse livro, do que esse livro trata. Ó, numa, ele fala assim, ó, numa psique equilibrada, essas duas forças, o espírito jovem e a alma velha e sábia, se mantêm num abraço em que mutuamente se reforçam. Esse livro fala de que nós devemos ser jovens enquanto velhas e velhas enquanto jovens. Essa é uma característica muito forte da alma da mulher, do espírito da mulher, de ter esse poder, de não deixar de lado a sua juventude, a sua vitalidade, mas também levar em consideração as características das mulheres sábias. Quantas vezes a gente vê na geração anterior, assim, as nossas avós, as nossas mães, que construíram ao longo da vida, com as vivências delas, conhecimentos e saberes que fazem diferença na nossa vida. Então, esses conhecimentos da mulher velha, eles são também importantes para nos construir e nos amadurecer, né? Quanto mulheres. Estou falando de uma forma bem assim, eu tô falando, assim, dentro do conhecimento pequeno que eu tenho dessa temática. Ele é um livro que traz histórias muito bonitas, tem uma história comparativa, né, do poder de renascimento de uma árvore. Um tronco, ele é jogado, assim, tem uma história que traz, tem uma parte do livro que traz a história de que um tronco, ele é arrancado, ele é jogado, assim, e ele consegue se ele consegue renascer, fincar as suas raízes e fazer nascer uma árvore. Então, eu vou procurar aqui o trecho, assim, que resume um pouquinho dessa parte, nos comparando com nós mulheres. Olha só, que lindo. Eu li várias vezes e marquei, porque
São trechos bastante poéticos, mas bastante profundos também. Quanto a qualquer mulher arrasada, quem poderá um dia começar a avaliar que grande vida acabará por brotar dos seus cortes, dos seus ferimentos, da eletricidade empurrada para cima, a partir do seu cerne oculto, aquele estopim dourado. Por mais que ela tenha sofrido mutilações profundas, sua raiz radiante ainda está viva, ainda está produzindo e sempre estará à procura de vida significativa a céu aberto. Não é fácil, viu? Traz algumas. Tem algumas partes aqui ainda que eu ainda preciso reler para me aprofundar, mas aqui eu consigo já entender que em muitos momentos nós estamos arrasadas, né? Assim, por fora, sem energia, mas a nossa raiz está viva e ela nos fará buscar essa vida a céu aberto, essa vida com luz, essa vida que nos traz motivação, energia. Então, por mais que em alguns momentos a gente esteja arrasada, cansada, desanimada, a nossa raiz está viva. E ela vai continuar lá buscando esses nutrientes para nos fazer florescer novamente. Então, é um livro que traz muito assim, de uma forma poética, a importância, essa energia de resiliência da mulher, uma jornada de crescimento e de autoconhecimento também, como o outro livro de Clarissa, né, Mulheres que Correm com os Lobos. Então, foi um livro que eu terminei de ler, mas eu pretendo reler porque ele também é muito profundo. E Livre como uma Deusa Grega. Esse livro eu ainda não terminei. Na verdade, eu li bem pouquinho, porque ele faz parte do Clube do Livro, que eu já falei aqui em vídeos anteriores sobre essa temática, sobre esse clube de leitura. Ele tem um propósito de ser lido entre os meses de fevereiro, março e abril. Então, eu não tenho o intuito de acelerar a leitura dele, porque eu pretendo ir acompanhando o ritmo de leitura do clube. Agora, em fevereiro, está previsto ler os 2 primeiros capítulos. Eu já li o primeiro capítulo e nem estamos em fevereiro. Então, eu já li o primeiro capítulo, que descreveu algumas deusas gregas diferentes que eu nem conhecia. A Gaia, que é aquela. Ela, na verdade, é considerada aquela que deu origem a tudo. E teve as fiandeiras, que falam. Deixa eu olhar aqui um pouquinho, dar uma pescada, porque eu ainda estou me apropriando desse tipo de conhecimento, viu? E falar sobre essas temáticas exigem um arcabouço teórico que eu ainda não tenho, mas que eu pretendo ir adquirindo ao longo da jornada desse tipo de leitura. Então, as fiandeiras, elas são. Peraí. Ai, meu Deus. Pronto, eu vou retomar. Gaia, ela é considerada a criadora de todos os deuses e, portanto, autora de todas as histórias do mundo. Então, ela tem assim um papel crucial, né, na mitologia grega. É a deusa das deusas, dos deuses de tudo. Então, já li sobre essa deusa, ela tem uma figura assim bem marcante, mas apesar dela ser a criadora, ela também é destruidora, porque ela apronta uns BOs aí. Mas eu não tenho propriedade para me aprofundar nesse conteúdo, não. E como é uma leitura em conjunto, a mentora desse clube, ela irá fazer alguns momentos de conversa, de troca, e acho que vai ser muito positivo para mim, né, para eu me aprofundar. Eu já li também sobre as fiandeiras, que são chamadas de moiras. São as musas, as deusas, na verdade não são musas não, viu? Estou confundindo aqui o termo, mas são as deusas que são assim, responsáveis, né, pela história das pessoas, dos seres humanos, em construir as histórias das pessoas, dos seres humanos, né? O começo da vida, o meio e o fim. Eu achei muito interessante, é muito legal conhecer. Elas têm esse papel crucial de auxiliar na escrita, né, das histórias de vida. E para terminar, eu já li sobre as musas. Gente, essa aqui foi
Esse aqui foi o capítulo que eu mais gostei até agora que eu li. As musas, elas são as detentoras do conhecimento. Gente, eu achei sensacional, assim, eu gosto muito de estudar e conhecer, né, sou muito curiosa, conhecer coisas novas, estudar. Se eu pudesse, eu estudava várias coisas, né, só não tenho tempo. E as musas, elas são as deusas que inspiram, os homens, os poetas, os historiadores, enfim, toda a humanidade a buscar o conhecimento e expor o conhecimento. Tem um trecho que fala assim, ó: "A própria musa inspira o poeta, ele transmite a outros essa inspiração, e assim se forma uma corrente inspirada. A arte e a ciência são simplesmente uma produção das musas." Tem uma expressão que fala assim: "Ai, minha musa inspiradora", ela vem justamente dessa mitologia, da história dessa deusa na mitologia, dessas deusas, na verdade, porque elas são 9, justamente porque elas são as inspiradoras de todos os tipos de conhecimento. São 9 deusas, 9 musas, e cada uma delas é responsável pela inspiração de uma área. Tem a musa que inspira a música, outra que inspira a parte de poesia épica, enfim, cada uma das deusas, das musas, elas inspiram, né, o conhecimento em uma determinada área. Eu achei sensacional, porque eu sou essa pessoa do conhecimento, de, sabe, eu gosto de conhecer coisas novas e eu gosto de saber que eu posso também ser uma inspiração. Ai, gente, eu gosto de saber que eu posso ser uma inspiração, por menor que seja para uma pessoa, por exemplo, se interessar por leitura, por se autoconhecer. Então, eu me identifiquei muito com essa parte de leitura sobre as musas. O intuito desse livro não é nos colocar num pedestal de somos deusas perfeitas, porque elas não são perfeitas, né. Elas são mulheres com características muito fortes, tanto positivas e às vezes até negativas. Mas é isso, esses foram os livros que eu li em janeiro, foram poucos, esse ainda não concluí. E vocês leram algum livro em janeiro? Se sim, comente aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito, curtir, compartilhar. Um beijo e até a próxima.